Pessoal, antes de mais nada, eu venho trazer informação do prato que a casa preparou e está à venda. É fricassê, tem de frango, de carne seca e de escarola com ricota, tá bom? Então, sempre lembrando que precisa confirmar se tem o sabor na hora que sai, porque às vezes termina um deles, tá ok? Pedimos para todos desligarem os celulares, para que a gente possa se concentrar com bastante força, sem interrupções, ok? E que vocês possam ter um aprendizado muito bom, muito forte, muito importante, tá? Sejam bem-vindos, e a Angelina agora ela fará a abertura oficial. Obrigada. Obrigada, mãe. Boa tarde a todos. Tá todo mundo bem? Gostei, tá tudo bem mesmo, né? Podia estar melhor, né? Mas tá bom esse bem, tá bom. Tá fresquinho lá fora. Para quem gosta, né? Adoro um dia fresquinho desse. Aí você vai dizer, nossa, mas é fresquinho, é bom para estar em casa, né? Lendo um bom livro. Mas aí a gente sai daqui, se não tiver um compromisso, faz isso. Lê um bom livro com uma xicrinha de chá. Ah, gente, tem coisa melhor? Para nós que gostamos, de friozinho, tá perfeito. E nós vamos agradecendo, gente, a todos vocês pelo comprometimento de todos com a nossa casa. Pelas doações que nós temos recebido, por esse carinho tão gostoso que a Casa de Paz e Amor tem recebido de cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Quando a espiritualidade nos pede esse carinho aí especial pelo próximo, por esses nossos irmãos, é a Jesus Cristo que nós estamos ajudando. Esse comprometimento que nós temos é com Jesus Cristo. Olha que silêncio. É com Jesus Cristo. E eu estava lendo um livro ontem à noite, e no final das contas chegou-se num resumo ali na fala daquele autor, de que hoje a humanidade inteira, não é metade da humanidade, a humanidade inteira, está sofrendo demais. Sabe por quê? Eu estou perguntando para vocês sabem por quê da causa da dor e o sofrimento da humanidade? Não é somente porque nós estamos passando por um planeta de provas e expiações. Quem mais se arrisca aí a dizer o porquê da dor da humanidade? Quem sabe me dizer? Pode falar. Falta de amor, egoísmo. O que é, Maria Helena? Mas isso tudo é um fator também. Porém, o que causa a maior dor na humanidade é a falta de religiosidade. É falta de Deus, é falta de nós colocarmos Jesus Cristo para entrar na nossa vida. Quando Jesus Cristo deixou para nós o seu evangelho, esse é uma bússola segura para nós seguirmos. Quando nós andamos afastadas de Jesus, afastados do evangelho de luz que ele deixou para cada um de nós, a humanidade está fadada ao sofrimento. Porque quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós estamos nos melhorando moralmente. E o indivíduo que se melhora moralmente, ele está cada dia mais a um passo a mais da felicidade. Então, gente, tudo isso é para quê? Para nos lembrarmos. Cada um de nós temos que nos lembrar que nós não estamos aqui no planeta Terra, fomos colocados aqui no planeta só porque tinha espaço. Não, nós todos fomos colocados aqui, porque cada um de nós tem uma finalidade.
E qual é a finalidade da sua vida, da sua encarnação? Você já se perguntou? Quando nós não temos e não enxergamos a nossa finalidade, nós estamos aqui como um barco à deriva. Vai para lá, vem para cá. E todo o mal vai nos atingir. Então, gente, vamos prestar bastante atenção aí. Vamos buscar no estudo esse aprendizado para entendermos qual é a nossa finalidade aqui, no planeta Terra, que provisoriamente ainda está como provas e expiações. Vamos atentar para isso. E o Paz e Amor tem aí os cursos que vão nos ajudar nessa tarefa de autoconhecimento. Tá certo, gente? Foi forte isso hoje, né? Cutuquei na ferida, não cutuquei? Fala a verdade. Porque Jesus é uma fala, quando a gente estuda muito o Evangelho, a gente sente assim, que Jesus Cristo, quando nós interiorizamos Jesus na nossa vida, Ele não vem para nos trazer maravilhas, dias tranquilos, de paz e de glória. Não. Quando nós entendemos Jesus e Ele entra na nossa vida, Ele vem para cutucar a ferida que dói. Ele vem para fazer sangrar aquilo que fere a nossa alma, o nosso espírito. É por isso que nós encontramos na doutrina espírita essa bússola segura para seguirmos adiante. Bora lá então começar o nosso trabalho. O capítulo de hoje do Evangelho é o capítulo 6, item 1, o Cristo Consolador, o jugo leve. A leitura do Evangelho e leitura da mensagem, a Maria Helena vai fazer para nós, a prece inicial é a nossa querida Paula, a vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Belzinha vai fazer para nós, a prece final será a Gilda. E para deixar essa nossa tarde mais fantástica ainda, nós temos hoje, para falar para nós, é o livro do mês. Primeiro sábado do mês é o livro. Então, olha aqui. A nossa querida Rosana Román, gente. Trabalhadora da nossa casa. Tinha alguém mais sintonizada com Jesus, melhor para falar sobre esse livro? Jesus no Lar. É o livro do mês. Então a Rosana, que já tem esse coração cheio de Jesus, ela vai nos presentear esta tarde. Com esses ensinamentos deste livro. E ela vai trazer para nós todos esse aprendizado, esse conhecimento do livro e do que ela traz na alma dela, para todos nós, para nos enriquecer ainda mais neste dia. Então, gente, vamos ter esses ouvidos atentos. Não vamos deixar o nosso pensamento voar, não. Vamos segurá-lo. Vamos mantê-lo aqui, para que a gente possa entender, interiorizar e colocar em prática tudo que a Rosana vai nos trazer. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Do capítulo 5, o Cristo Consolador. O jugo leve. Vinde a mim, todos que andais em sofrimento e vos achais carregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do livro Chico Xavier, ainda hoje. Paz no meio em que se vive, aceitar a disciplina, êxito na propação, manter-se em disciplina, sustentação de amigos, viver em disciplina, melhorar condições, trabalho e disciplina,
tranquilidade em casa, cultivar a disciplina, vencer na própria vida, sempre mais disciplina. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Que assim seja, graças a Deus. E assim, irmãos, vamos agora fechar nossos olhos para melhor se concentrar e agradecendo, pedindo que Deus, Jesus e essa espiritualidade amiga que já se faz presente nesta casa, consiga nos orientar, nos encaminhar para os melhores pensamentos e que possamos ter uma compreensão dessa leitura desse evangelho que vai ser feita hoje. Agradecendo a Rosana Romã, muito obrigada. E assim, agradecido que estamos, vamos agora à palestra. Boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estamos, agradecendo muito a Angelina e toda a sua equipe, que sempre, mas sempre mesmo, nos recebe com tanto carinho, com tanto incentivo, né? É gratidão. E ela já deu o início do que vai ser a nossa conversa desta tarde. Perguntamos a vocês convidaram Jesus para ir à vossa casa hoje? Dá tempo. 2h15, até meia-noite dá tempo da gente convidar Jesus para estar na nossa casa. E tudo que aquilo que a Angelina já nos antecedeu é o assunto que vamos trazer aqui, uma vez que o livro do mês é Jesus no Lar. Psicografia de Chico Xavier, através do espírito Neio Lúcio. Só para a gente se posicionar no tempo, quem foi Neio Lúcio? Em 3 encarnações que nos são colocadas através de Emmanuel, na primeira, na velha Roma, ele já era um educador, já estava envolvido com os jovens, com as crianças, na necessidade da educação e do aprendizado de cada um. Principalmente com os escravos, porque na época eram os escravos que alfabetizavam os filhos dos senhores, e eles tinham muita necessidade desse aprendizado. Tempos depois, no romance 50 anos depois, ele esteve também, ele era um grande fazendeiro e tinha uma vasta terra, na qual era Jacques d'Adenvoort. E ele também utilizou aquela terra imensa para fazer uma escola para as crianças aprenderem a ler e escrever. E já no século XX, no início do século XX, mais precisamente em 1906, o seu nome era Arthur, e ele era o pai de Rômulo, que era o chefe do Chico, na Fazenda Modelo. Ele nasceu no Rio, mas foi para Pedro Leopoldo, onde lá também, na sua necessidade de educar, alfabetizar, ele assim fez esse lindo trabalho com as crianças e os jovens. Mesmo depois de desencarnado, em 1934, ele continuou com Chico, nas psicografias, e livros voltados para a evangelização e para a educação de crianças e jovens. Então, Emmanuel, Chico e Neio Lúcio se entrelaçam em todo esse tempo, e neste livro, que tem 50 capítulos. Eu vou dizer para vocês que são 50 assuntos que nós devemos conversar com Jesus todos os dias. Porque esse livro foi escrito, todo o evangelho que a gente conhece através dos evangelistas, né? Mateus, João, não é isso? Lucas. E esse livro foi escrito quando Jesus estava com Simão Pedro e todos os discípulos na casa de Simão Pedro.
num lugar mais simples, onde todos aqueles que conviviam com ele lá estavam. E aí foram formuladas as perguntas, os questionamentos que os discípulos e a todos aqueles que lá se apresentavam traziam para Jesus. Assuntos sobre família, sobre amor, sobre perdão, sobre profissão, sobre política. Alguém está identificando com esses assuntos? Acho que não, né, Angelina? Acho que não, precisamos mais. Só somos atuais. E esses assuntos abordados nessas 50 capítulos, eu não digo nem lições, porque é como se, quando nós lemos esse livro, é como se Jesus estivesse sentado ao nosso lado e a gente conversasse com ele. Uma linguagem simples, gostosa, mas principalmente edificante. Temas que nós aqui, como já foi dito, por que a humanidade sofre tanto? Falta Deus na vida da humanidade. E aqui nós vamos já começar com o prefácio, aonde Emmanuel já nos dá também outro puxãozinho de orelha, viu? Porque ele nos diz o seguinte: para muitos Jesus foi um personagem de história, antes de Cristo, depois de Cristo. Para outros ele veio ser o reformulador, o legislador. Para muitos, como a Angelina bem colocou, o facilitador, não é? Ai, Jesus, me ajuda. Ai, Jesus, resolve o problema. Ai, Jesus, faz isso. Quando, na realidade, Jesus veio ser o renovador das nossas vidas, do Evangelho que ele exemplificou, que ele vivenciou. Aí Emmanuel ainda nos traz: muitos reverenciam Jesus apenas nos templos, nas igrejas, nos centros. Claro, aqui como nós hoje estamos, vimos buscar as ferramentas, o conhecimento para realmente internalizar, interiorizar, apreender o que Jesus nos quis dizer. Melhor, o que Jesus veio fazer, não é? Mas, Emmanuel nos coloca: e na sua casa, aonde está Jesus? No retrato? Numa peça de arte? Aonde está Jesus? É o primeiro questionamento, primeira indagação que nós deixamos para meditar hoje. É sábado, mas hoje a cabecinha vai doer. Aonde está Jesus na minha casa? E aí nós escolhemos a primeira lição, o culto do Evangelho no lar. Mais uma perguntinha. Todos nós aqui temos uma casa, uma residência, não é? E estamos extremamente preocupados cada vez mais com a segurança da nossa casa, não é? Com a segurança do portão, nós temos câmera, nós pagamos seguro, não é? Com as correntes, com guarda noturno para quem pode pagar, com o seguro, enfim. Quem não se preocupa que adentre a nossa casa uma pessoa, né, um infeliz, um doente, que vai lá assaltar, vai lá roubar, que vai lá acabar com a vida de alguém da nossa família. Isso também é no nosso carro, isso também é no nosso escritório, sem exceção. Alguém aqui dorme de janela aberta, porta aberta? Dá para fazer isso? Dá para sair com o celular toda hora? Não. E aí perguntamos para vocês: e a segurança espiritual? Como é que está no vosso lar? Vocês fazem a segurança espiritual? Como assim? Vou chamar um espírito para ficar na porta da minha casa? Tem vários. Tem até o nosso anjo da guarda. Mas por que a segurança espiritual? Nós temos um dia 100% tranquilo? Somos leves, suaves, igual uma pluma. Ninguém aqui tem ansiedade? Ninguém aqui tem raiva? Ninguém aqui discute em casa? Ninguém aqui está com raiva, com mágoa de alguém? Ninguém aqui está triste?
decepcionado, desiludido, sem fé. Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, ou seja, quando nós, como diz nesse primeiro capítulo do Evangelho, eu vou já adentrar a ele, quando nós vivemos, ó vida, ó azar, nada dá certo, tudo por conta do planeta, por conta do tempo ruim hoje, por tempo do governo, do meu chefe, do meu marido, da minha esposa, babau. Quando nós baixamos esse padrão vibratório, quem são aqueles que vão adentrar o nosso lar? Os anjos? Jesus? Ele está lá na porta esperando. São aqueles que nós estamos nos afinizando. Lei de sintonia. O que eu penso, eu atraio. O que eu vibro, vem para mim. O que eu sinto, reflete no outro. O que eu falo, palavras não vão ao vento, elas voltam. E dependendo da tonalidade, mais ainda. Meu pensamento, mesmo que eu não fale, não é? Mesmo que eu não expresse nada, mas eu penso. Pensamento tem cor, pensamento tem vibração, e pensamento tem volta. Então, quando, nesse primeiro item, não é? O Evangelho no lar, era uma noite estrelada na casa de Simão Pedro, e todos já reunidos com Jesus, Jesus indaga assim: o que o pescador quer quando ele lança uma vara? O melhor peixe. O que um oleiro quer quando ele tem um barro e ele vai formar uma obra de arte, um vaso, uma estatueta? A melhor obra. O que um carpinteiro, quando lhe dão madeira, ele quer esculpir? Um banco maravilhoso, uma mesa, um armário? E o que nós, no nosso lar, não é casa, é lar, temos a ofertar para o mundo da educação que temos dentro do nosso lar. Por quê? Porque o lar é a célula principal de uma sociedade. O lar é o primeiro espaço de aprendizado da vida. E o lar é o templo da nossa alma. Tudo lá acontece. Nós não estamos com a nossa família sob o baixo do mesmo teto em vão. Aqueles que estão conosco, e mesmo que momentaneamente moramos sozinhos, nunca estaremos sós. Quem está conosco é aquele que mais nos conhece. É o convívio do dia a dia. São porque, graças a Deus, nós somos diferentes. Senão a humanidade não evolui. Nós temos que ser diferentes. Só que as diferenças, se não conversadas, se não trabalhadas, se não compreendidas, elas se tornam duelos. Elas se tornam desavenças. Elas se tornam raivas, ódios. E em muitos casos, casos gravíssimos, chegam às vezes até a morte. Se não é dentro do nosso lar, onde a gente exercita o amor, por que a gente diz que ama a Deus? Se eu não amo o meu próximo? Se eu não amo meu esposo, meu pai, minha mulher, meu filho, meu irmão, minha esposa, meu vizinho? Como eu posso amar a Deus, se Deus quer que nós amemos ao próximo? Às vezes nem a nós próprios nós os amamos. Vivemos nos chicoteando. Vivemos nos culpando. Nos menosprezando. Então é no lar, essa célula principal, que nós devemos cultivar o amor. Haverá dias sim, em que nós estamos assim, não é? Com dificuldades. Que uma dificuldade financeira acaba influenciando o casal, que uma enfermidade acaba mudando toda a rotina de uma casa, que um filho que está com problemas de drogas traz uma necessidade enorme, um pensamento enorme, não é? Que, enfim, os problemas, como disse, nós estamos num planeta que estamos aprendendo a nos melhorar. Mas é no lar
que a gente tem que exercitar e melhorar-se, porque é o que nós vamos exportar para o mundo. Quando a gente diz assim, eu quero um mundo melhor, mas eu vivo numa agitação e numa raiva, e numa revolta tremenda, como é que eu vou fazer um mundo melhor se dentro do meu lar só tem grito, só tem discussão, só tem indiferença? Eu não ensino meu pequenino desde a tenridade a amar. Eu não sento com meu filho para conversar. Eu não espero meu esposo chegar e deixar ele falar as suas necessidades. Ou eu não chego no meu lar e sinto que a minha esposa também tem as suas necessidades. Eu não respeito mais o meu pai e minha mãe. Depois de uma certa idade já não serve mais. Eu não me reúno mais numa mesa para conversar. E isso, Jesus também convida Pedro, quando ele diz, Pedro, na sua mesa você tem o pão de cada dia, o sustento material. Por que não convidar aqueles que aqui estão para ter o sustento espiritual? E tudo isso que a gente está aqui discorrendo desse primeira lição do Evangelho é justamente para falar do Evangelho no lar. Não é um ritual, não é porque eu vou fazer porque já lá no centro disseram que é bom. Aí eu faço. Não. No nosso dia a dia, tudo é muito agitado, muito corrido. Imaginamos a necessidade. Mas em um dia da semana, por 10 minutos, será que nós não temos tempo de se unir com aqueles que lá moram conosco? Sentar-se, abrir o Evangelho, como foi aberto aqui, que às vezes o que a gente mais precisa é desse Cristo Consolador. Ler um trecho do Evangelho, falar o que sentiu, fazer uma vibração para casa, para os familiares, para o planeta Terra, para o nosso país, e fazer uma oração de agradecimento. Será que a gente não tem tempo? Mas na minha casa ninguém participa. Ok, vamos respeitar. Como dissemos, as diferenças são importantes. Entretanto, eu não posso pegar 10 minutos do meu dia, de um dia da semana, abrir o Evangelho e falar, e ler para mim. E este livro, como já dissemos, tem que estar na nossa cabeceira. Esse livro não é para ler, não é para estudar, é para vivenciar. Porque, como já dissemos, os assuntos aqui são pertinentes ao nosso dia a dia. Convidar as crianças, nós estamos vendo uns pequeninos aqui, convidar desde pequeno, para que eles possam entender quem é Jesus. Jesus não é aquele que agora estamos numa época que logo mais vai ter o ovo de Páscoa. Jesus não é aquele que foi crucificado na cruz, ou que ficou, não é, numa manjedoura quando nasceu. Jesus é nosso irmão, é nosso melhor amigo. É aquele que veio sim para estar conosco, para modificar a nossa maneira de falar, de agir, mas principalmente de amar. E nós vamos trazer um detalhe, já que tem crianças aqui, que nós participamos da evangelização infantil do domingo. Tem um livro que chama-se Evangelho no Mais Além. Este livro fala de como é que é o procedimento do plano espiritual no dia do Evangelho, da evangelização infantil e da mocidade. Como é que o plano espiritual trabalha antecipadamente para recepcionar todas as crianças e jovens que aqui vêm aprender um pouco mais do Evangelho. E numa dessas passagens em que todo esse plano espiritual vem aqui na casa, como em todas as casas em que é implantado a evangelização, é uma sala onde tem crianças pequeninas, como nós vimos agora há pouco. E a evangelizadora, ela está falando de Jesus. E ela coloca umas figuras de Jesus. Enquanto ela fala a palavra Jesus,
o seu corpo se resplandece, começa a aumentar a sua expansão. E enquanto essa palavra é dita e as crianças ficam ouvindo, pétalas do céu caem sobre todos aqueles que lá estão na sala. E a vibração é tão grande que perdura por muito tempo no centro onde foi feito isso. É só para nós termos uma ideia do que é Jesus. Se apenas pronunciando a sua palavra, a vibração já muda. Imaginam vocês, quando a gente pega o evangelho dele, quando a gente pega esse livro e diz assim, Jesus, senta aqui comigo, leia para mim, através da minha voz, o que você quer me dizer. Mas não é para só escutar, é para sentir. Então, queridos, este livro, como já dissemos, é um livro que nós devemos ter para todos os dias. A prática do Evangelho, como repetimos, não é um ritual. É uma forma de convidar Jesus, se não todos os dias, porque todos os dias nós podemos dizer bom dia, Jesus. Nós podemos dizer à noite gratidão, Jesus. Mas em um dia da semana, 10 minutos, a gente pode dizer, Jesus, hoje eu quero você aqui do meu lado. Vamos conversar? Olha, essa semana aconteceu isso, isso, isso. Olha, não estou aguentando isso aqui não. A dor está grande. E aí, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a se embebedar dessas palavras, sentir, a gente já sente que nós já nos modificamos. Como disse, Jesus não veio resolver os nossos problemas. Jesus veio mostrar e dar as ferramentas, porque todos nós aqui temos a capacidade de solucionar os nossos desafios, de evoluir, de avançar, de crescer, mas principalmente de amar. E para a gente terminar, a última lição fala de oração. Esse capítulo foi um dia antes que antecedeu a morte de Jesus. Ele reuniu-se com todos que estavam lá, os seus apóstolos. Todos estavam apreensivos, porque já sabiam do que ia acontecer. E nem indagaram nada a Jesus, apenas queriam ouvi-lo. E ele, na sua sublimação máxima, no seu amor incondicional, ele começou a fazer a vibração por toda a humanidade. Por todos que sofrem, por todos que estão com raiva, que odeiam, por todos que renegam, por todos que não têm fé. Como ele mesmo diz, Jesus, ele abraça a todos, ele acolhe a todos. E foi essa oração que ele fez. E é justamente isso. Quando nós saímos, quando chamamos Jesus para nos ouvir, sabe? Como a gente, às vezes é o melhor amigo, às vezes é um pai, às vezes é um irmão. Estou precisando, alguém me ouça. Jesus vai ouvir quando a gente começa a ler. E no meio do caminho a gente vai perceber que a gente fala assim, pô, eu acho que eu posso um pouco mais. Eu não preciso só pedir. Eu não preciso só falar das minhas lamentações. Mas eu posso sim agradecer. Eu posso sim, puxa, hoje eu vi tal notícia. Hoje eu passei na rua e vi um morador de rua deitado no chão. Hoje alguém me ligou que disse que está com problema. Eu posso sim também emanar, também direcionar a minha oração para uma outra pessoa. Não precisa ser conhecido e tampouco morar no meu teto, mas alguém pela qual a gente ouviu. Porque nós precisamos, nós estamos no momento da Terra de transição. Essa transição está mexendo com todos nós. Ninguém vai ficar igual. E é justamente nesse momento que mais a gente necessita de nós unirmos em oração e prece, em pensamento, em caridade, porque ele fala muito de caridade.
Essa caridade material, é claro que é necessária, muito necessária. Mas e a caridade espiritual? Do amor, do perdão, da paciência, da compreensão, da união. Queridos, esse livro é um presente. É um presente que Chico, nesse dia 2, que foi o seu aniversário, ele sempre está nos presenteando. Esse livro é um presente, para que a gente possa, sim, vir aqui aos sábados, aos domingos, a qualquer dia da semana, ouvir um pouco do Evangelho. E ele, na nossa cabeceira, ao invés de ficar olhando o WhatsApp, Facebook, tudo isso, que às vezes só nos traz mais tristeza e mais decepção, vamos abrir esse WhatsApp, este livro, para que a gente possa entender um pouco mais da grandeza de Jesus, da sua humildade, do seu amor, e do quanto nós somos capazes de nos modificar, para aí sim dizer, o mundo está melhorando. Paz no coração de todos. Muito obrigada. Tá bom, tá ótimo. Obrigada. E agora, vamos agradecer a nossa palestrante por esses momentos em que pudermos sentir e observar o quanto é importante firmarmos os nossos pensamentos em nosso lar, em nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Recolhendo-nos agora, sabendo que Jesus, nesse instante, está conosco, com os seus amigos espirituais, com todos os espíritos amigos que aqui estão, com os nossos anjos guardiães, que nos prepararam, nos auxiliaram, nos trouxeram até aqui. Respirando profundamente, vamos nos entregando a este momento. Agradecendo, Senhor, a vida, a oportunidade de aqui estarmos, a oportunidade de conhecer a Ti de uma forma onde somente o amor fala conosco. De saber, Pai, que a vida nos traz resposta, nos traz alívio, nos traz tudo aquilo que precisamos para o nosso caminhar. Somos perfeitos, estamos com a família perfeita, temos os filhos perfeitos, todos os nossos amigos, vizinhos e conhecidos são perfeitos, porque nos trazem a oportunidade de nos conhecer. E desta forma, Senhor, com o coração cheio de gratidão, vamos abrir o nosso pensamento, abrir o nosso coração, para que possamos receber os passes. Que os nossos amigos passistas, já preparados, irão caminhar sobre os bancos, irão manter as suas vibrações, irão renovar todos os seus campos, todos os seus chakras. E nesse instante, elevados que estamos, vamos agradecer, Senhor. Agradecer a nossa mente, agradecer o nosso pensar, agradecer a vida que o Senhor nos oferece e sentir, acima de tudo, a Tua presença em nosso corpo. Pai de infinita bondade, obrigado, Senhor, por todo o seu trabalho em construir um corpo que nos ajudasse a entender. Agradecer, Senhor, a nossa visão, agradecer a nossa audição, a nossa fala, agradecer ao nosso pulmão, coração, agradecer, Senhor, a força que temos
em nossas pernas, a força que temos em nossos braços. Senhor, vós que sois toda sabedoria, nos deste a oportunidade da vida. Não importa o tamanho das provas e o tamanho que nós damos a nós mesmos, em particular aos nossos pensamentos. Mas, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que nos dá. Que essa luz que é derramada sobre nós nesse instante, renove os nossos chakras principais, renove a nossa força espiritual, renove a nossa alma, a esperança e a certeza de que nosso caminho está coberto com a tua luz, com a tua esperança. Pai, leve essa luz até o nosso lar, a casa que nos destes, a proteção que ali está. Entre a porta de entrada, atravesse os nossos corredores, atravesse todos o nosso espaço, dando-nos, Pai, a luz necessária para que sejamos cumpridores do momento que nós escolhemos, do momento que nos foi dada a oportunidade, do nosso lar, do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos filhos, dos nossos pais, de todos aqueles que aqui estão conosco, caminhando com segurança, com esperança e com amor. Obrigado, Senhor, pelo nosso trabalho, pela oportunidade de nos manter, de sermos fortes, firmes e capazes de cumprir aquilo que confiastes a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo nosso retorno ao nosso lar. Obrigado pela luz que emana sobre nós. E nesse instante, Pai, pedimos que a equipe espiritual possa trazer o fluido necessário com a equipe de Dr. Bezerra de Menezes a todas as águas que aqui se encontram e a todas as caixas d'água espalhadas por esse planeta Mãe. Que cada casa, cada lar, cada local onde exista um ser necessitado do lenitivo da cura, que ele possa receber, que ele possa estar ungido pela fluidificação, pela bênção, pela paz, pelo retorno à saúde física e pela energia que é dada a todos nós. Que assim possamos manter o nosso equilíbrio, a nossa vibração, a nossa energia em todos os momentos. Que sejamos capazes, Senhor, de doar de nós agora para a cura, para os passes energéticos que ainda estão acontecendo. Que seja feita, Pai, a sua vontade e não a nossa. Que haja amor, fraternidade e esperança. Que todos possam, em todos os sentidos, ao sair daqui, levar o melhor de si e onde chegarem, distribuir a paz, a harmonia, a fraternidade. Que a equipe espiritual possa nos conduzir junto com os nossos anjos guardiões e que tenhamos a consciência da palestra de hoje e que utilizemos, acima de tudo, o amor e a fraternidade que Jesus confiou a cada um de nós, porque se aqui estamos, é porque somos capazes de superar toda e qualquer prova. Com a graça de Deus, vamos acompanhar a nossa irmã para fazer a prece de encerramento dessa reunião espiritual e abençoada. Que assim seja. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos todos aqui, recebendo essas bênçãos, recebendo a luz e o amor de Deus, recebendo ensinamentos que Jesus deixou para nós, e inclusive que Ele sempre está nos lembrando, né?
dos exemplos dele, que a gente deve não só estudar, mas principalmente tentar praticar essas ações. E agradecemos também aos mentores dessa casa, aos mentores de todos que estão aqui, aos bons espíritos, e que Deus nos abençoe para que possamos receber Jesus em nossos corações todos os dias da nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Que Jesus os acompanhe até o destino de cada um de vocês. E a gente aguarda vocês até o próximo sábado. Tchau, pessoal. Boa tarde.